Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao B2B Cast, o podcast da B2B Match que traz as principais tendências e assuntos que estão no radar dos principais C-levels do mercado. Suzy, muito obrigado pela tua presença, é uma honra recebê-la aqui hoje em nossos estúdios e tenho certeza que vai ser um papo, uma conversa muito agradável e produtiva para a gente compartilhar com a nossa audiência. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês hoje. B2B é uma grande parceira nossa aqui da Total Pass, então vai ser muito bacana esse bate-papo hoje. Obrigada pelo convite. Com certeza, muito obrigado. Suzy, acho que para a gente iniciar nossa conversa aqui e entender, né, quem é a Suzy que está aqui com a gente hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a tua carreira, a sua trajetória e onde você encontrou a tua vocação e o que foi, né, sua trajetória nesse universo de recursos humanos e gestão de pessoas. Que bacana, Bruno, porque essa pergunta é bem interessante, né? A minha carreira ela é completamente diversa e eu tive muitas transições de carreira dentro de todo o meu período aí, desde que eu comecei a trabalhar efetivamente, né? Então, eu comecei, na verdade, como design gráfica, essa foi a minha primeira formação. Eu trabalhei em agências de publicidade, de comunicação, me formei em desenho industrial, com especialização em design gráfico, trabalhei um tempo com isso. E aí, esse universo de agência não era algo que me preenchia. Eu queria trabalhar com estratégia, eu queria ir para dentro das empresas, eu queria ver ali conexões mais a longo prazo do trabalho com o que eu fazia. E aí eu comecei a estudar marketing e comunicação, que foi o que me abriu as portas para eu estar dentro de outras empresas, né? Já que design gráfico não é uma profissão tão comum ainda hoje, né? Dentro das empresas, geralmente é mais em agência mesmo. E aí dentro das empresas eu fui trabalhar com marketing, comunicação, trabalhei dentro de editoras, trabalhei em empresas diferentes, de diferentes segmentos. Num dado momento da minha carreira eu comecei a me especializar em redes sociais, numa época que isso estava surgindo aqui no Brasil, né? Então, marketing online, comunicações online, como é que as empresas podiam utilizar as redes sociais a seu favor, né? Para favor dos seus negócios. E aí eu me especializei nisso e fui convidada por uma empresa de recrutamento e seleção para assumir toda a parte de experiência do candidato deles para a América Latina. E foi assim que começou o meu casamento, eu brinco, com recursos humanos, que né? Sensacional, que história pouco provável, né? Pouco provável, nunca imaginei cursar recursos humanos ou algo relacionado a isso, nunca foi minha primeira opção, mas quando eu entrei nesse universo eu me encantei, porque realmente foi quando eu senti a conexão do que eu fazia em marketing, comunicação, e aquilo tinha valor para recursos humanos, no sentido de eu pensar diferente das pessoas de recursos humanos, né? Então trazia ali um certo pensamento diferente, né, que mudava ali as situações e trazia muita propriedade para mim em termos de propósito, né? Era muito interessante para mim ver, por exemplo, os candidatos que passavam ali por aqueles processos que eu criava de alguma forma e o quanto aquilo modificava a vida deles, né? Então, muitos deles voltavam com informações, né? Era uma empresa de recrutamento e seleção, eles voltavam ali através das redes sociais, por exemplo, com informações como: vocês mudaram a minha vida, eu encontrei o emprego que eu quis, eu mudei de profissão, eu fui trabalhar num país de uma forma que eu nunca tinha oportunidade. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, eu tô no lugar certo, né? Com as experiências antigas que eu tinha, mas agora unindo com recursos humanos. Então, trabalhei nessa empresa de recrutamento e seleção. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na IBM, que é foi uma grande escola para mim. Parceira nossa também, inclusive. Parceira, que ótimo. E foi uma grande escola, né? Eu comecei lá, fiquei quase 8 anos na IBM, então trabalhei no cenário de Brasil, América Latina, depois no global. Comecei o que era employer branding, hoje as pessoas conhecem hoje como employer branding, como marca empregadora. E lá eu comecei há uns 15 anos a trabalhar com isso, onde nem se falava sobre isso aqui no Brasil. Depois disso eu fui trabalhar numa empresa de saúde, né? Então fiquei também por 7, mais ou menos quase 8 anos numa empresa de saúde, o United Health Group, onde também foi uma grande escola, trabalhar numa empresa de saúde, né? Dentro da área de RH. Durante a pandemia foi um desafio bastante grande, né? Você pode imaginar. Nessa época também eu criei, junto com outros sócios do mercado, a Employer Branding Brasil, que é um movimento que existe há 6 anos, e a gente fala muito sobre Employer Branding, marca empregadora, a experiência do colaborador, fazendo eventos, podcasts, uma série de coisas para ajudar o mercado a se educar sobre esse tema. E aí, mais recentemente, então há quase um ano atrás, eu aceitei aí ser a CHRO Latam para a Total Pass e tem me feito muito feliz essa jornada. Que demais! História incrível, uma CHRO com uma veia marketing comercial, com todo esse conhecimento da tua jornada que realmente é incrível, Suzy. Bom, o RH talvez tenha, né, até diante do que você mencionou aqui, o RH talvez tenha sido a área que mais se transformou nos últimos anos, a gente vem acompanhando de perto, temos um grande evento, o HR Summit, voltado aí para CHROs, e
como alguém que está na linha de frente dessas mudanças, qual que é a tua visão, Suzy, sobre as expectativas atuais dos gestores e colaboradores? E ficou mais difícil encontrar um ponto de equilíbrio nessa jornada? Eu não diria mais difícil, Bruno. Acho que eu diria mais complexo. Eu acho que o mundo hoje ele traz mais complexidades nessa relação. E eu acho que é menos sobre a relação de liderança e liderado e muito mais sobre a relação de pessoas, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem pensado num universo muito de negócios, muito de dados, de inteligência artificial e outros temas, e esquecido das relações humanas, o que torna esse cenário muito mais complexo, né? Quando a gente olha para expectativas e realidades, para mim falta ainda muito dessa conexão humana que possa entender o outro de uma forma mais profunda, né, a permitir que a gente tenha trabalhos melhores, né? Eu sempre falo que muito do que a gente faz em RH está conectado e está sempre conectado, não só em RH, mas com pessoas e experiências. Total. E a gente entende experiência uma questão coletiva, né? Uma questão de construção conjunta. Então não é sobre o que o líder quer ou o que o liderado quer, mas o que os dois querem, o que a empresa quer e como é que a gente consegue executar isso em conjunto. Então acho que está faltando a gente colocar um pouco mais de esforço nessas relações que são conjuntas mesmo e pensar em como é que a gente desenvolve pessoas, né? A gente fala muito de inteligência artificial, mas está faltando a inteligência emocional e a inteligência humana dentro desse cenário, né? Não, espetacular. Já vem em linha com a minha próxima pergunta aqui. O nosso business é conectar pessoas, né? É fazer esse match de forma estruturada, leve, espontânea e que a gente proporcione um ambiente que não só promova, obviamente, negócios, oportunidades entre empresas e pessoas, mas também essa troca de conhecimento, essa humanização desses ambientes, que eu acho tão relevante, essas trocas de experiências, trocas de boas práticas corporativas entre CEOs e C-levels de grandes empresas. Bom, e na linha do que a gente está falando aqui, a gente costuma falar muito sobre os impactos, né, e as oportunidades abertas pelas tecnologias na gestão de pessoas, como você mencionou. Como você avalia a dimensão real das possibilidades, principalmente no que diz respeito à inteligência artificial? E complementando aqui, você acha que o foco excessivo na tecnologia pode terminar desviando a atenção do ponto mais importante da discussão, que é justamente o ser humano? Enfim, como usar essa tecnologia a favor das pessoas? O que você... Eu acredito que a tecnologia é sempre muito bem-vinda, né? Trabalhei em empresas de tecnologia e aí eu entendi dentro daquele cenário que a tecnologia ela não é criada para o bem ou para o mal. Ela é criada para resolver um determinado problema, né? E quem usa ela para o bem ou para o mal somos nós, somos seres humanos, né? Então, eu acho que depende do uso que a gente faz dessa tecnologia e isso pode funcionar ou não. A gente tem falado muito, né? Em todos os mercados e no cenário de RH também não é diferente sobre inteligência artificial. E é claro que isso ajuda a gente constantemente a evoluir processos e tudo mais, mas eu tenho uma grande preocupação nesse cenário, que é como é que a gente se conecta ainda como ser humano, né? Há pesquisas aí bastante recentes que têm mostrado que a humanidade como um todo, e principalmente as novas gerações, tem se conectado muito mais com a tecnologia e perdido a comunicação e a conexão humana, né? Tem países hoje que já estão sofrendo com os jovens não tendo relacionamentos amorosos uns com os outros, o que não faz crescer até a população, né? Então imagina o desafio que a gente tem quando a gente fala de tecnologia. A tecnologia ela pode aproximar e pode resolver muitos problemas. É importante você estar hoje no Brasil e você estar com uma familiar lá na Inglaterra e você conseguir se conectar e você conseguir matar saudades, é uma coisa super positiva, mas ao mesmo tempo o quanto a gente perde dessa conexão humana que você não restaura em todos os cenários tecnológicos, né? Como é que você vai descobrir que uma pessoa talvez não esteja tão bem naquele dia, está passando por uma dificuldade pessoal, só por uma reunião ali online que você está fazendo? Muitas vezes você vai perder as nuances desse cenário quando você não tem uma conexão emocional. É diferente, às vezes, quando você está no escritório, está perto de alguém, você percebe um olhar diferente, uma forma de agir, um jeito de andar, uma cabeça baixa, que muitas vezes você vai virar para uma pessoa e vai perguntar: como é que você está? Tem acontecendo alguma coisa? Né? Isso a tecnologia jamais vai conseguir substituir para a gente. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre o quanto a tecnologia pode ajudar a gente,
fazer com que a gente seja cada vez mais estratégico dentro das funções que a gente tem, né? Fazer com que os sistemas operacionais sejam mais fáceis para dedicar a gente para aquilo que a gente, ser humano, tem mais talento para fazer, mas ao mesmo tempo sem perder essa conexão. Eu te diria que eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acredito muito nessa conexão humana. Mas no final do dia, tudo sobre pessoas, né, Suzy? Eu tive o prazer de escrever alguns artigos agora recentemente, após a minha participação no SXSW lá em Austin, e é justamente sobre isso, porque é um festival de inovação, fala-se muito sobre tendência, sobre tecnologia, sobre impactos, mas no final de todas as palestras era difícil algum tema que não recaísse sobre pessoas, né? Como que os indivíduos, os seres humanos, as empresas vão se preparar, se adequar para receber todo esse universo de inovação e transformação que a gente está passando, né? Não vai passar, não, está passando, principalmente com a inteligência artificial. Bom, acho que também em linha com o que a gente tem discutido aqui, as mudanças que estamos falando aqui, elas não envolvem apenas tecnologia, né? Exige aqui uma série de fatores culturais, sociais, comportamentais, geracionais e econômicos que vêm redefinindo a jornada dos colaboradores. Quais são os principais movimentos e tendências que você destacaria nesse sentido, Suzy? Olha, Bruno, pensando em toda a complexidade hoje que a gente tem de mundo, e cada vez mais a gente dentro dos cenários de RH, as pessoas que hoje lideram áreas de RH, tem pensado muito em como é que a gente ajuda ou como é que a gente contribui para esse cenário dos colaboradores, né? Lembrando que, assim, quando a gente fala, por exemplo, de questões de saúde mental, de saúde física, de saúde emocional e etc., sempre tem uma bola dividida, né? Tem uma responsabilidade da empresa de ajudar nesse cenário, de educar, de fornecer ferramentas, mas tem também uma autorresponsabilidade dentro desse processo, né? Da própria pessoa também entender o que ela pode fazer por ela mesma, até onde dizer não, né? De que forma você pode também conciliar as coisas que você precisa. Eu diria que a maior tendência está relacionada aos cenários de bem-estar. Cada vez mais a gente tem buscado o equilíbrio entre vida e trabalho, né? A gente na Total PES, a gente tem com um propósito muito positivo, né? Que é fazer a humanidade viver mais e melhor. Com certeza. E aí é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente já sabe que a humanidade vai viver mais. Não é sobreviver mais, né? Quando a gente olha, as pessoas estão chegando hoje muito mais facilmente nos seus 100 anos, né? Muito. Então não é sobre só viver mais, mas é principalmente sobre viver melhor. Então como é que a gente transforma esses cenários num bem-estar muito maior, onde a gente tem que pensar em saúde física, em saúde emocional, em saúde nutricional, e pensar como é que a gente, como RH, também faz esse acompanhamento e pensar que isso é um bem que a gente gera para a sociedade, né? E também desmistificar de que tudo muito tem que ficar na mão do RH. Como é que a gente traz essa responsabilidade para as lideranças dentro das empresas? Como é que a gente traz a responsabilidade sobre isso, que é um cenário coletivo para a gente vivenciar, também para a autorresponsabilidade dos próprios colaboradores? Então, eu te diria que as questões de bem-estar hoje, para mim, são a maior tendência, que estão relacionadas também com saúde mental, com saúde social, que também é muito importante, né? Quando a gente olha para os cenários, a socialização das pessoas também é algo que muda ali o ponteiro de tudo. Até em virtude por essas tendências de tecnologia que a gente acabou de mencionar, né? Muito bom, Suzy. E aproveitando aqui no final de junho, dia 30 de junho, a Total PES estará com a gente no HR Leader Summit, um grande evento do nosso calendário que vai reunir aí mais de 250 grandes lideranças do mercado de recursos humanos e gestão de pessoas. E um dos temas da programação é justamente a criação de jornadas de Employee Experience que contemplem as demandas reais dos colaboradores. Então, para começar a amarrar nossa conversa, Suzy, queria te pedir para que você compartilhasse 3 dicas fundamentais para fortalecer o posicionamento de uma marca empregadora. É muito importante falar sobre marca empregadora. Eu acho que hoje tem uma preocupação muito grande das empresas com isso, né? Há muitos anos eu venho trabalhando com isso, sou uma das pessoas que acho que uma das primeiras profissionais do Brasil a trabalhar com esse tema de marca empregadora, e eu ainda vejo, mesmo 15 anos depois, eu ainda vejo muitas empresas se preocupando com o final desse processo, né? Que como essa marca é reconhecida e com a reputação lá no final, sem se preocupar em olhar para dentro. A verdade é que quando a gente está falando de marca empregadora, a gente está falando de reputação, mas essa reputação não chega se eu não tiver uma experiência antes. Se esse colaborador não vivenciou uma experiência de trabalho dentro da minha empresa, eu não consigo uma reputação, independente de ser positiva ou negativa, sobre a minha marca. Então, antes de pensar em olhar para fora, acho que essa é a primeira dica, antes de olhar para fora e como a sua marca é reconhecida para outras pessoas fora da sua empresa, pense em como ela é reconhecida para dentro da sua empresa, pelos seus colaboradores. Então, acho que a dica 1 é pensar na experiência antes de pensar na reputação. Sensacional.
A dica 2 que eu diria aí dentro desse cenário é que a gente tem que ter uma escuta ativa. Experiência se constrói em conjunto, né? Antigamente a gente construía as experiências nas empresas fazendo coisas que a gente como empresa achava que era ideal. Ah, então eu vou colocar a noite da pizza, vou fazer o happy hour. E aí quando você ia perguntar para os colaboradores, aquilo não tinha o menor valor, né? Ou tinha pouco valor, porque na verdade não era aquilo que eles queriam. Então não adiantava eu como empresa achar que eu estava fazendo algo super bacana e importante para a experiência das pessoas, quando na verdade aquilo não tinha valor. Acho que um grande ponto e uma dica 2 aí da experiência é ter uma escuta ativa e um trabalho coletivo. É ouvir o que os colaboradores querem, entender o que eles querem, até onde a empresa consegue atender aquelas necessidades e discutir e co-criar juntos essas experiências, né? Quando eles participam desse processo de criação, é fundamental. E acho que a dica 3 é pensar que experiência não é algo megalomaníaco, né? A gente às vezes acha que a gente tem que gastar muito dinheiro com experiência, que a gente tem que fazer coisas grandiosas como experiência, né? Vou contratar um show para colocar num estádio com todos os meus colaboradores. Não é sobre isso. Experiência é você pensar em 3 coisas fundamentais, que é pensar no seu ambiente de cultura, no seu ambiente tecnológico e no seu ambiente físico de trabalho. E alinhando esses 3 pilares, né, como é que você consegue criar uma boa experiência? Então é menos sobre dinheiro e o quanto você investe e muito mais sobre coisas simples que facilitem a vida do seu colaborador, que é muitas vezes integrar sistemas para que ele passe menos tempo do dia dele, por exemplo, trabalhando em conexões diferentes, porque cada coisa que ele tem que fazer está num sistema diferente. É a forma como ele vai para um escritório presencial e todo dia ele é barrado na catraca porque o crachá não funciona. São coisas simples que fazem a experiência do colaborador ser positiva. Então é menos sobre coisas grandiosas e muito mais como você traz para a prática e cocria essa experiência. Para começar a amarrar essa nossa conversa, queria pedir para que você compartilhasse 3 dicas fundamentais para fortalecer o posicionamento de uma marca empregadora. Legal, é muito importante falar sobre marca empregadora. Eu acho que hoje tem uma preocupação muito grande das empresas com isso, né? Há muitos anos eu venho trabalhando com isso, sou uma das pessoas que acho que uma das primeiras profissionais do Brasil a trabalhar com esse tema de marca empregadora, e eu ainda vejo, mesmo 15 anos depois, eu ainda vejo muitas empresas se preocupando com o final desse processo, né? Que como essa marca é reconhecida e com a reputação lá no final, sem se preocupar em olhar para dentro. A verdade é que quando a gente está falando de marca empregadora, a gente está falando de reputação. Mas essa reputação não chega se eu não tiver uma experiência antes. Se esse colaborador não vivenciou uma experiência de trabalho dentro da minha empresa, eu não consigo uma reputação, independente de ser positiva ou negativa, sobre a minha marca. Então, antes de pensar em olhar para fora, acho que essa é a primeira dica, antes de olhar para fora e como a sua marca é reconhecida para outras pessoas fora da sua empresa, pense em como ela é reconhecida para dentro da sua empresa, pelos seus colaboradores. Então, acho que a dica 1 é pensar na experiência antes de pensar na reputação. Sensacional. A dica 2 que eu diria aí dentro desse cenário é que a gente tem que ter uma escuta ativa. Experiência se constrói em conjunto, né? Antigamente a gente construía as experiências nas empresas fazendo coisas que a gente como empresa achava que era ideal. Ah, então eu vou colocar a noite da pizza, vou fazer o happy hour. E aí quando você ia perguntar para os colaboradores, aquilo não tinha o menor valor, né? Ou tinha pouco valor, porque na verdade não era aquilo que eles queriam. Então não adiantava eu como empresa achar que eu estava fazendo algo super bacana e importante para a experiência das pessoas, quando na verdade aquilo não tinha valor. Acho que um grande ponto e uma dica 2 aí da experiência é ter uma escuta ativa e um trabalho coletivo. É ouvir o que os colaboradores querem, entender o que eles querem, até onde a empresa consegue atender aquelas necessidades e discutir e co-criar juntos essas experiências, né? Quando eles participam desse processo de criação, é fundamental. E acho que a dica 3 é pensar que experiência não é algo megalomaníaco, né? A gente às vezes acha que a gente tem que gastar muito dinheiro com experiência, que a gente tem que fazer coisas grandiosas como experiência, né? Vou contratar um show para colocar num estádio com todos os meus colaboradores. Não é sobre isso. Experiência é você pensar em 3 coisas fundamentais, que é pensar no seu ambiente de cultura, no seu ambiente tecnológico e no seu ambiente físico de trabalho. E alinhando esses 3 pilares, né, como é que você consegue criar uma boa experiência? Então é menos sobre dinheiro e o quanto você investe e muito mais sobre coisas simples que facilitem a vida do seu colaborador, que é muitas vezes integrar sistemas para que ele passe menos tempo do dia dele, por exemplo, trabalhando em conexões diferentes, porque cada coisa que ele tem que fazer está num sistema diferente. É a forma como ele vai para um escritório presencial e todo dia ele é barrado na catraca porque o crachá não funciona. São coisas simples que fazem a experiência do colaborador ser positiva. Então é menos sobre coisas grandiosas e muito mais como você traz para a prática e cocria essa experiência.
Suzy, e em linha com essas dicas que a gente está conversando aqui, tem algum case, alguma ação interna dentro da Total Pass que você, com menos de 1 ano de casa, já tenha colocado, esteja colocando em prática para dividir aqui com a nossa audiência? É isso, né, Bruno? Menos de 1 ano, mas sempre tem coisa que a gente pode ir fazendo já colocando na prática. Eu acho que uma das coisas que mais funcionou para a gente foi olhar para o básico dentro da Total Pass. E uma das coisas que a gente implementou com muito sucesso foi o programa de mentoria. É uma coisa simples, razoavelmente simples de ser implementada, onde a gente utilizou os nossos próprios líderes, que eram mais sêniores dentro da organização, para serem os mentores. E a gente conseguiu acolher aí 40 pessoas num primeiro teste, aí foi um piloto, né, de primeiros 4 meses, onde a gente colocou 40 mentorados para serem assistidos aí por esses mentores. E foi um processo onde a gente preparou os mentores, né, eles tinham certa dúvida, né, como é que eu vou ser mentor? Eu nunca fui mentor antes, então teve uma preparação muito legal para eles e o resultado do programa foi um sucesso. A gente fechou o programa com 97% de aprovação, Que legal. né? E os outros 3% ficaram falando sobre a questão de ter mais tempo dentro do programa, né? Então, gerava muito esse cenário de que eles gostariam de ter mais sessões de mentorias. Então, uma coisa super simples, onde você tem a oportunidade de conectar pessoas de áreas diferentes, com experiências diferentes e que podem trocando informações porque vão estar em níveis de carreira, em maturidades diferentes. Isso faz com que você olhe exatamente por uma necessidade da população. E aí, quando eu falei de experiência, a gente ouvia a população para entender o que eles querem, muito foi disso, de uma escutativa que eu fiz logo que eu entrei, e eles tinham muita necessidade e oportunidade ali de treinamento, de desenvolvimento, e a questão da mentoria foi bastante falada dentro desse cenário. Então, foi um programa que teve muita aceitação, porque realmente ele teve uma qualidade muito boa, os mentores se dedicaram muito para o programa, mas também era uma necessidade da população. Então, quando a gente cruzou esses dois caminhos, entregando qualidade e desenvolvimento para as pessoas, que era algo que a gente já faria naturalmente, mas também com uma necessidade e o formato que eles gostariam que a gente entregasse aquilo, funcionou super bem e a gente vai aí para a 2ª edição agora em 2025 desse programa de mentoria também. Que legal, parabéns por mais essa iniciativa aí, estou acompanhando de longe e realmente faz total diferença dentro da cultura da companhia, né? Como a gente diria, faz total sentido. Faz total sentido. Isso aí, Suzy. Eu já tive outros papos aqui em outros podcasts e também recebi dicas incríveis aí, tá? Suzy, a conversa tá incrível. Acho que a gente ficaria aqui mais um bom tempo conversando, mas a gente está se aproximando do final dessa gravação. Então, como eu falei antes, né, a gente costuma fechar o podcast da B2B Match com uma recomendação de um livro, de um filme, de uma série, ou mesmo um outro podcast para os nossos convidados. Eu gostaria que você contasse para a gente sobre algum conteúdo que tenha te inspirado nos últimos tempos, ou que você acha que vale a pena compartilhar aqui com a nossa audiência sobre o que falamos aqui hoje. Ah, legal, Bruno. Acho que um conteúdo que eu gostaria de compartilhar eu não sei se todo mundo sabe, mas eu também tenho um livro publicado sobre Employer Branding, que foi o primeiro livro do Brasil sobre esse tema. Já quero o livro, hein? Não li ainda, mas já quero um exemplar. Com certeza. Ele foi publicado em 2020 e ele se chama Isso é Employer Branding. E ele conta um pouco da minha história com esse cenário, mas ele dá muitas dicas para profissionais e empresas que querem aplicar essa estratégia de marca empregadora dentro das suas empresas ou se tornar um profissional especializado em marca empregadora. E em podcast é um que eu gosto muito, obviamente, porque eu também já tive a oportunidade de fazer, o EBBcast. Né? Eu tenho esse movimento do mercado chamado Employer Branding Brasil e a gente também... Você é experiente em podcast. Eu adoro um podcast. E a gente teve muitos podcasts aí publicados também chamando líderes de mercado para conversar especificamente sobre esse tema de experiência de pessoas e de marca empregadora. Então fica a dica para quem quiser ouvir também. Que legal, Suzy. Bom, meus amigos, chegamos ao fim aqui desse B2B Cast. A honra de receber aqui minha amiga, parceira Suzy, CHRO da Total Pass. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tenham tido alguns insights e dicas preciosas aqui que a Suzy colocou. Suzy, quero te agradecer mais uma vez pela presença, uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios e nos vemos no HR Summit em junho, com certeza. Meu muito obrigado, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite novamente e com certeza a gente se vê em breve. Valeu, pessoal. Até a próxima edição.